Olá, graça e paz a todos, meu nome é Daniel. Eu quero desejar de antemão já um feliz 2017, hoje o primeiro dia do ano, hoje o primeiro dia onde muitas vezes as famílias se reúnem, fazem uma reflexão, as pessoas repercutem o que fizeram de bom e de ruim no ano e fazem perspectivas de vida para o 2017. Eu quero trazer nesse início de 2007 alguns vídeos falando sobre alguns temas que a gente tem esquecido no dia a dia da nossa vida cristã. Eu quero começar o 2017 fazendo uma sequência de vídeos, gravar uma sequência de vídeos falando sobre alguns temas que são muito importantes dentro da nossa igreja, dentro da vida cristã que eu e você levamos. Eu quero falar sobre salvação pela graça, somente a graça, nada além da graça. Eu quero mostrar pela Bíblia pessoas que tentaram se justificar pela lei ou começaram tentando se justificar pela lei. Muita gente se ouve falar, mas fulano partiu, fulano morreu, era uma pessoa boa, buscava Deus, era justo, não roubava, não matava, e essas pessoas acabam imaginando que essa pessoa foi para o céu, morreu e foi para junto de Cristo por ser uma pessoa muito boa, por ser uma pessoa que tentou, que buscou agradar os princípios da lei de Deus, mas não é exatamente isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala numa justificação pela graça mediante a fé. É somente pela graça e mediante a fé que nós encontraremos ao Salvador. Eu quero mostrar isso começa lá em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. O apóstolo Paulo escreve algumas passagens interessantes no livro de Romanos. Ele faz muita citação do Velho Testamento, do povo que tentava se justificar por meio da lei. O povo escolhido de Deus, Israel de Deus. Mas eles não conseguiram a salvação por meio da lei. Em nenhum momento eles conseguiram chegar até Deus pelo cumprimento das leis. E o apóstolo Paulo escreve alguma coisa interessante à igreja dos romanos, que ela estava tentando entrar pelo mesmo caminho da nação de Israel, tentando meio que judaizar algo que é pela graça. O apóstolo Paulo escreve o seguinte, a partir do capítulo 3, no versículo 21, ele diz: Agora, porém, independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo, em favor de todos os que creem. Pois não há diferença, visto que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Note bem que o apóstolo Paulo fala uma lei, a lei e os profetas que testemunharam dessa graça. Que graça é essa? A redenção realizada em Cristo Jesus. Somente pela graça e mediante a fé que nós somos salvos. Não há nenhum texto bíblico que você vai dizer que você vai ser salvo pelas suas obras. Nós somos salvos para fazer as boas obras, mas não são as nossas boas obras que nos justificam perante Deus. O que nos justifica perante Deus é a fé em Cristo Jesus mediante a graça de Deus de nos trazer o Redentor, de nos mandar o Redentor, de Deus se fazer o homem habitar no meio de nós e levar sobre si no madeiro os nossos pecados. É exatamente isso que é o propósito da salvação. É isso que é uma simplificação da salvação. Tem muita gente aplicando a salvação às suas longas orações na madrugada, seus jejuns grandiosos, semanas de jejuns. Tem muita gente falando que pelos esforços humanos nós podemos chegar até Deus, você tem que fazer algo para chegar até Deus. Não é isso. A salvação do início ao fim é uma obra de Deus. Se é pela graça, não é pelas obras. Se fosse pelas obras, deixaria de ser graça. O apóstolo Paulo mesmo escreve isso. Não há nenhum meio que eu e você podemos nos justificar perante Deus por meio daquilo que nós fazemos. A gente só vai conseguir fazer algo de bom para Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer de bom para Deus não são as nossas obras. Nossa melhor ação é abominável perante Deus. A melhor coisa que eu e você podemos fazer é entender que é pela graça, mediante a fé. Não existe um evangelho que seja pregado de forma diferente a isso aqui. É a própria Bíblia. A Bíblia se explica por ela só. Eu quero mostrar para você em Efésios capítulo 2, versículo 8, mais uma vez, o mesmo apóstolo Paulo, a uma igreja diferente, falando sobre a graça. A graça, que é o meio da salvação. Ele diz em Efésios 2, capítulo 8, ele diz: Pela graça fostes salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se encha de orgulho.
Não vem das obras para que ninguém se encha de orgulho. O quanto eu e você nos orgulhamos às vezes por coisas que nós fazemos, que são lícitas, ajudar o próximo, orar pelo próximo, interceder, fazer algo por alguém. É muito bom fazer algo por alguém, por alguma pessoa que esteja necessitada, que a gente estenda a mão, isso aí faz parte da vida cristã. Mas não é por causa disso que eu e você chegamos até Deus. Nós chegamos até Deus pela graça mediante a fé no Filho. Não existe vida cristã, não existe salvação que não for por meio da graça. Não é um evangelho muito diferente sendo pregado por aí. Um evangelho de esforço humano que você tem que fazer, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que buscar. Isso faz parte, mas não é através disso que você é justificado perante Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos, um pouquinho acima de onde a gente leu ali, que pela lei, a lei foi nos dada para nós conhecermos o pecado. Tem muita gente que acha que cumprindo a lei chegará até Deus. Não, a lei foi nos dada para nós reconhecermos o quanto falho nós somos e o quanto nós necessitamos da graça de Deus. Por isso lembre-se, pela graça que nós fomos salvos, por meio da fé. Isso não vem de mim nem de você, isso é dom de Deus. O processo da salvação é algo dado por Deus para nós, é o dom de Deus, é algo gratuito. Ele se fez homem, habitou no meio de nós, levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, pregou nossos pecados no madeiro e despojou todo o principado e potestade para que a gente tivesse livre acesso ao trono de Deus. Eu queria convidar vocês também para todos os domingos, a partir das 9h30, aparecerem aqui na Igreja Espaço Esperança, para nós cultuarmos esse Deus. A Igreja Espaço Esperança aqui em Santa Maria fica situada na rua Coronel Niederauer, número 50, bem abaixo do estádio do Inter de Santa Maria. Fiquem todos na paz, que seja um ano onde a gente aprenda mais de Deus, que a gente viva mais as coisas de Deus. E lembre-se, pela graça fostes salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o dom gratuito de Deus. Amém? Ficamos todos na paz.